É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Muito bom dia, paz do Senhor Jesus para todos os irmãos, para todas as irmãs. Que a graça do Senhor possa alcançar a vida de todos vocês nessa manhã. Que o Senhor abençoe a sua vida de forma recalcada, sacudida e transbordante. Ter você no meu canal é muito especial. Para mim é uma alegria ter você aqui no canal, sempre participando das orações, das mensagens. E hoje quero estar orando pela sua vida e estar também trazendo uma mensagem da parte de Deus para cada um de vocês. Amém? Mas antes de eu trazer a mensagem, eu quero chamar você agora para orar junto comigo. Diga comigo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos o pão de cada dia nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido. Mas não deixei nós cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Porque a ti pertence o reino, o poder, a glória, hoje, amanhã e para sempre. Senhor, amado Deus e querido Pai, nessa manhã rendo graças ao Senhor pelo mais uma oportunidade, Senhor, que o Senhor está me dando, pelo mais um novo dia e também pela oportunidade que o Senhor está me dando de estar orando pela vida dos meus irmãos, pela vida das minhas irmãs, por cada pessoa. Que o Senhor venha abençoar, ó Deus, a vida de cada um deles. Que o Senhor abençoe de forma grandiosa, Senhor. Exalta essa pessoa, honra essa pessoa. E que em tudo que essa pessoa for fazer, que seja agradável aos olhos do Senhor, que venha a ser bem sucedido em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Olha, agora eu quero estar trazendo, escute bem isso aqui, quero estar trazendo essa mensagem. Essa mensagem que está em 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 3. O que vai dizer, nessa passagem aqui? Nesse texto, nesse versículo, melhor ainda, nesse versículo. O que vai dizer? E você faz uma reflexão, uma análise, você faz um reparo para ver se essas coisas estão acontecendo hoje no nosso meio. Se a palavra de Deus está se cumprindo, tudo que está escrito está se cumprindo ou não. Porque nós devemos examinar as escrituras. A Bíblia manda isso. Nós examinar as escrituras, porque nela está a vida. Então tudo que está escrito na Bíblia, é o que vai acontecer na vida de todo mundo. Então olha o que diz essa palavra. Olha o que diz essa palavra. Escuta o que diz essa palavra. Porque haverá tempo em que não sofrerão ação doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, pessoas que ali vai falar aquilo que a pessoa quer ouvir. E hoje é o que acontece. As pessoas hoje não querem mais dar ouvido ao que diz a palavra de Deus. E quando se fala de correção, de exortação, quando é uma palavra ali para corrigir, a pessoa fica aborrecida ou aborrecido, fica até indignado e chega até sair da igreja, já não quer mais
ouvir a palavra de Deus, porque aquela palavra foi forte, né? Aquela palavra foi contra ele, confrontou a ele, né? E aí a pessoa já não quer mais ouvir e acaba saindo da igreja, porque aquelas mensagens, aquela palavra foi muito forte, aquele ensinamento foi muito forte. E hoje é o que você vê acontecendo, né, nesses tempos. As pessoas hoje já não querem mais ouvir o que diz a palavra de Deus, né? As pessoas hoje estão tampando os ouvidos para que não ouça o que diz a palavra de Deus, né? Não só tampando os ouvidos, mas tem pessoas que até tampam os olhos para não ver os sinais do que está acontecendo, né? Ver as coisas acontecendo como se fosse algo natural, né? Algo que já tem existido, né? Já tem existido, né? E tudo. Mas tem coisa, meus irmãos, é como eu disse, tem coisa que acontece hoje no mundo que nós devemos, sabe? Nós devemos parar para refletir, mas espera ainda, por que isso está acontecendo? Como hoje você vê o aumento, né? Hoje você vê o aumento das doenças. Cada dia aparece uma doença diferente da outra, né? E isso deixa o mundo em alerta, né? Em grande espanto, né? Cada dia aparece uma doença diferente. Você vê aí nos jornais, né? Noticiando aí, a notícia aí, né? Falando a respeito das doenças. Hoje você vê, né? As notícias falando sobre guerra, né? E tudo mais, você vê. Mas isso para muitos é natural, é uma coisa natural. Mas para quem conhece a palavra de Deus sabe que isso é cumprimento da palavra do Senhor. Pessoa querendo ou não dar ouvido, isso é cumprimento da palavra do Senhor. Cumprimento. Então hoje muitas pessoas já não querem mais ouvir o que está para acontecer. Por quê? Porque mexe com a pessoa. A pessoa quer ouvir aquilo que agrada. A pessoa quer ouvir elogio. A pessoa quer ouvir palavra que massageia o seu ego, né? Então a pessoa hoje, ou muitos hoje, estão o quê? Rejeitando a sã doutrina, porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Vamos, falar de um culto de prosperidade, dizendo: olha, você vai ganhar um carro, você vai ganhar uma casa, você vai ganhar muito dinheiro, você vai ter muitas propriedades. Eu lembro que Jesus, ele disse para o jovem rico: vende tudo que tu tens, dá aos pobres, vem e segue-me e terá um tesouro no céu. E qual foi a resposta, a reação daquele jovem rico? Foi se aborrecer, virar as costas aí e não querer seguir Jesus. É o que acontece hoje, quando na igreja, é pregado, no culto é pregado, a pessoa abrir mão das avarezas desse mundo, do apego às coisas, os bens materiais desse mundo. Tem pessoa que não quer, não, isso aí eu não posso fazer, isso eu não posso fazer, não, disso eu não abro mão, não, disso eu não abro mão. Então para você ver, que nem tudo que Jesus pede a pessoa será capaz de fazer. A pessoa será capaz de fazer. Entendeu? Então hoje você vê como o mundo está caminhando, Como as pessoas hoje
está caminhando, né? A cada dia a pessoa se torna mais, né? Mais amante dos prazeres. Amante dos prazeres. Mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Amigo de Deus. Não é que Deus quer que você não tenha nada, mas Deus não quer que você se apegue a nada que você tiver. Deus quer que você coloque Ele em primeiro lugar, que Ele seja prioridade em sua vida. Eu lembro quando Jesus estava no deserto, e ali ele estava, lembro, segundo a passagem, né, o que diz a passagem da Bíblia, e Jesus estava no deserto, Yeshua, né, que Nazaré estava no deserto, só que ninguém estava lá observando ele. Ninguém estava observando, ninguém estava vendo. Era só ele e Deus. Só que quando ele estava já ali prestes de entregar o seu jejum, já ali no fim do seu propósito, a Bíblia vai relatar que o inimigo, ele atentou Jesus dizendo: se tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus não transformou a pedra em pão. O inimigo também levou ele ao pináculo do templo, dizendo: pula daí abaixo. Mas tu que dá ordem aos seus anjos ao teu respeito, ele te livrará, né? E Jesus falou: não atentará o Senhor teu Deus. Outra parte também, quando Jesus foi atentado a terceira vez, o inimigo ofereceu tudo que havia no mundo, toda a glória, toda a luxúria, tudo que o homem deseja, tudo que o homem cobiça, tudo que o homem, né, queira, né, para ele. Então o inimigo falou: te dou tudo isso se tu me adorar e me servir. Jesus falou: não, adorar e servirá somente o Senhor teu Deus, e a Ele prestará culto. Então olha para você ver que Jesus, ele rejeitou as propostas do inimigo, que era tudo aquilo que seria contra a vontade do Criador. Então Jesus ali amou a Deus do que todas as coisas. Ele poderia transformar a pedra em pão, sim. Ele poderia pular dali abaixo e Deus livrar ele, o anjo vir e livrar ele, sim. Porque o que a palavra de Deus diz se cumpre. Se cumpre. Deus vela pela sua palavra, Deus preza pela sua palavra, Ele faz cumprir. Mas Jesus não viu que aquilo seria necessário. Também, será que Jesus não podia, né, ter um padrão de vida melhor? Porque Jesus era simples, era humilde, ele não era apegado a nada, a não ser aquilo que Deus tinha dado para ele, que era o trabalho, né, de evangelização, de salvar almas, né, de cumprir o propósito dele aqui na terra. Quando o inimigo ofereceu, Jesus não quis. E aí nós entendemos, meus irmãos, aquela passagem lá do jovem rico. Quando Jesus rejeita a proposta do diabo, de Satanás, né, oferecendo toda a riqueza dessa terra para ele, e se ele adorasse e servisse, aí eu emendo um pouquinho, né, para a história ficar mais forte ainda, a história lá do jovem rico. Jesus rejeitou a proposta do inimigo, a oferta, né, de ser próspero, rico, né, ser dono de grandes, né, ser dono de grandes terras, tudo mais, tudo, ter um domínio sobre muitos, né, sobre todos, tal. Isso era a proposta do inimigo. Mas o inimigo queria dar tudo aquilo, porém ele que Jesus ali, né, se rendesse a ele, ao querer dele. E aí eu lembro da história do jovem rico, onde Jesus falou: vende tudo que tu tem, dá aos pobres, vem, segue mim e terá um tesouro no céu. Foi o que o jovem fez? Preferiu as riquezas do que a proposta de Deus. Enquanto Jesus lá no deserto rejeitou a proposta do inimigo, né,
de ser rico, de ser próspero, de ser isso, de ser aquilo. E Jesus, ele fala para o jovem rico: olha, vende tudo que tu tem, dá aos pobres, vem seguir mim, terá um tesouro no céu. O jovem rico não quis. Então existe hoje essas coisas. Uns que vão deixar tudo, quer dizer, e vai desapegar das coisas, pode até ter, né? Mas não vai ser apegado. Não vai ser apegado. E outros não, outros vão se apegar. Jesus desapegou de toda a riqueza dessa terra, desse mundo, quando foi ali oferecido pelo inimigo. E o jovem rico não. O jovem rico, ele se apegou a tudo. Por quê? Porque vai ter pessoas que serão carnal, mas vai ter pessoas que serão espiritual. Jesus é espiritual, o jovem rico é carnal. Então, para servir a Deus, tem que desapegar. Tem que desapegar das coisas desse mundo. Então, nem todo mundo está disposto, meus irmãos. Nem todo mundo está disposto. Aí você hoje vê as igrejas hoje cheia na parte do culto de prosperidade. Quando fala prosperidade, as igrejas estão cheias. Mas quando se fala da ação doutrina, do ensinamento, né, da palavra de Deus, né, quando se fala de buscar o Espírito Santo e tudo mais, né, buscar mais a Deus, abrir mais mão das coisas, né, mais da avareza, mais das coisas daqui da terra, tal. São poucos que buscam, são poucos que querem. Por isso que Jesus, ele mesmo diz: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. São poucos que serão escolhidos. São poucos que vão entrar no reino de Deus. Muito vai perder a salvação. Por quê? Porque se apegou às coisas desse mundo. Então, meus irmãos, fica essa palavra para hoje aí, tá bom? Abraça a oportunidade que Deus está te dando, porque depois você vai ver que vai valer a pena. Que Deus abençoe, fica na paz e um forte abraço.